Eu sei, você que está assistindo a lances como esses deve pensar, como que os árbitros não veem isso? E eu venho te trazer uma novidade, que não é muito novidade, na verdade. Eles veem. Mas então, Guibeira, por que eles não marcam? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que a NBA com certeza não quer que você veja. A máfia do apito. Primeiramente, o cara para ser contratado como um árbitro pela maior liga de basquete do mundo não é algo fácil. Pensa comigo, os maiores e melhores atletas do mundo do esporte basquetebol, espetáculos que atraem a audiência e o fanatismo de milhões de pessoas, além de várias celebridades presentes nos espetáculos, e a realidade é que a NBA com o passar do tempo foi juntando todas as peças de um dos maiores negócios de sucesso no ramo esportivo mundial, movimenta bilhões de dólares anualmente. E para manter todas as engrenagens desse sistema funcionando, para que a NBA tenha o máximo controle possível nesse basquete praticado como se fosse um espetáculo montado aos seus espectadores, a liga quer tudo sobre o seu comando, incluindo aqueles carinhas que estão contratados para manter o jogo de basquete dentro das regras. Teoricamente, são responsáveis por fazer cumprir o livro sagrado de regras do basquete com imparcialidade, para uma boa competitividade, correto? Pois é, nem tanto. A NBA se tornaram um sucesso com seus atletas que são a cara da liga, como Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Eles passam pano para marcar algumas infrações deles em quadra, como faltas, andadas, conduções. Com isso, diretamente imaginem o comissário da NBA chegando para um árbitro e falando: você deve marcar tudo que está de errado no jogo, menos nele. Esse tipo de passada de pano para superestrelas já aconteceram algumas vezes. E a realidade é que ninguém paga milhares de dólares por um assento próximo das quadras, ou emissoras de TV com bilhões em contratos para transmitir jogos e ver jogadores como LeBron James no banco de reserva, mas e sim o máximo tempo possível em quadra. Para você entender 100% do que se trata a introdução desse vídeo, teremos que voltar um pouco no tempo, para que o cara que sem querer deixou vazar que isso existia dentro da liga de basquete, na qual somos apaixonados. Tim Donaghy, um garoto nascido no condado de Delaware e teve o pai sendo um árbitro muito respeitado no basquete universitário, Jerry Donaghy. Desde berço apaixonado pelo universo em que seu pai era inserido do basquete, ele quis fazer parte também, porém ele não era talentoso para ir além jogando, porém tinha dentro de casa o caminho das pedras, para estar próximo do esporte na qual ele era apaixonado, como seu pai, arbitrando. Em sua época de escola, preciso mencionar que Tim Donaghy tinha um amigo, e tinha o amigo de seu amigo, e vão impactar no futuro da nossa história. Seu amigo descolado era Tommy Martino, e o amigo de seu amigo era Jimmy Batista. Já já vocês vão entender o porquê. Agora, voltando ao mérito de que para poder que a gente exerça a profissão de árbitro, precisa passar por um clássico curso de arbitragem no esporte em questão, ter um certificado para depois, por indicações e pela sua confiabilidade, ser chamado para arbitrar nas principais e mais bem remuneradas competições. E aos pouquinhos, com muita sorte, você pode chegar até as ligas mais disputadas do mundo, desde que você conheça a pessoa certa e faça o seu trabalho bem feito. E em 1994, o sonho de Tim Donaghy se tornou realidade. Ele recebeu sua grande oportunidade de apitar na NBA, estreando no dia 9 de novembro num jogo entre Houston Rockets e Indiana Pacers, um grande clássico na época entre Hakeem Olajuwon versus Reggie Miller. Jogo pegado, placar apertado, poucos segundos para o final da partida. Esse lance de Reggie Miller para cima de Hakeem Olajuwon aconteceu. Tim Donaghy marca a falta ofensiva de Reggie Miller. A torcida fica ensandecida. O lance fez o jogo ser pausado por torcedores arremessarem objetos dentro da quadra. E desde o seu primeiro jogo na NBA, aquele lance mostrou que não seria fácil a sua vida de árbitro. Porém, essa decisão foi elogiada. Ele tomou a decisão correta no lance, segundo o comitê que fica responsável por fiscalizar as atitudes dos árbitros na NBA. Desta data em diante, ele era oficialmente um árbitro da NBA, assinando um contrato que lhe renderia milhares de dólares anuais. E uma das cláusulas que tem nesse famoso contrato entre os árbitros é a seguinte: os árbitros são proibidos em quaisquer circunstâncias que sejam se envolver em ações relacionadas a apostas. Qualquer relação a esse assunto, cassino, apostas em esportes mesmo na qual eles não têm ligação, como beisebol, por exemplo, e nem apostas casuais do dia a dia. E como eu não sou árbitro da NBA, eu gosto de fazer a minha fezinha no meu time do coração. Sinto muito. Pra vocês que não me acompanham, eu estou acertando muito nas minhas últimas fezinhas lá no meu Instagram, onde eu passo diariamente pra vocês o que eu estou apostando. Só você dar uma olhadinha aqui do meu lado, mano. É green atrás de green. Então se você quiser fazer uma bet como a minha na mesma casa que patrocina o Guibeira, a Stake, você pode estar usando o meu cupom Guibeira para receber o bônus dobrado do seu primeiro depósito.
Mas lembre-se que é apenas para maiores de 18 anos, você precisa ter responsabilidade com o seu dinheiro, e o maior diferencial da Stake, na minha opinião, de todas as outras casas é que você pode ainda assistir as transmissões do seu time do coração ao vivo, clicando nesse botãozinho que está aparecendo para vocês. Então muito obrigado Stake por patrocinar mais um vídeo do meu canal. E se tem algo que instiga o ser humano a fazer aquilo que ele não pode fazer, é a tal da proibição. E não é diferente quando se tratamos de árbitros. Eles apostam entre si, papo de 10, 20, 30 dólares em alguns fatores da partida, secretamente entre eles. Como por exemplo, quem vai fazer a primeira falta do jogo na qual eles vão arbitrar juntos. E acaba sendo um passatempo, já que árbitros da NBA vão para viagens juntos e passam cerca de 10 dias fora de suas casas, apitando jogos diariamente da NBA, e se hospedando em hotéis juntos, longe das quadras. Eles são amigos, como nessa foto, por exemplo, é uma festinha na casa de Tim Donaghy, na qual deve ter alguns rostos familiares que você pode ver aí nas quadras da NBA até hoje. Mas essas apostinhas secretas e casuais entre os árbitros não foi onde o problema começou. Assim, quando um amigo que jogava golfe 3 vezes por semana com Tim Donaghy, chamado Jack Concannon, que era chegado em uma apostinha, pediu umas dicas para Tim Donaghy. E Tim passou assim na maior inocência, como quem não quer nada. E naquele momento, em meados de 2005, Tim ganhava já 400 mil dólares anuais, após construir uma boa reputação de árbitro dentro da NBA. E com as dicas que ele passou para o seu amigo Jack, Jack acertou todas. E ele perguntou para Tim se ele não poderia, como quem não quer nada, continuar passando de vez em quando uma dicasinha. Foi aí que ele conseguiu ganhar aproximadamente 10 mil dólares semanalmente com as dicas privilegiadas ao seu amigo. Eles eram meio que uns sócios secretos. E como que eram essas dicas? Tim sabia, por exemplo, de todas as rixas que os árbitros tinham com os jogadores. Times com elencos desfalcados, quem seriam os árbitros nos dias de determinados jogos, os elencos inexperientes que tinham grandes chances de perder. E essas coisas que quem trabalha na liga acaba sabendo. Por exemplo, alguns jogadores visados pelos árbitros eram Gary Payton, Ozzie Wills, Rasheed Wallace, Allen Iverson, Stephen Jackson, sem esquecer os técnicos, Mike Dunleavy e Pat Riley também. E por aí vai. Contanto que essas informações privilegiadas nas partidas ficassem apenas entre Tim e Jack, tudo bem, mas não foi bem assim. Jack apostava com um cara dono de um grupo de apostas. Esse cara era aquele tal amigo do amigo de Tim Donaghy, que eu te contei na época do colégio, Jimmy Batista, que escolheu e descobriu pelo volume de apostas do Jack, subindo constantemente em partidas da NBA, sobre as causas de Tim Donaghy. Após esse momento, Tim Donaghy teve uma reunião marcada, de acordo com seu melhor amigo, Tommy Martino, reunindo os antigos membros do mesmo colégio. E nesse momento, Tim foi coagido a passar dicas privilegiadas para ambos, velhos companheiros que estudavam na mesma escola quando adolescentes. Tommy e Jimmy eram envolvidos com uma máfia em Nova York e movimentavam milhões de dólares com apostas. Tim Donaghy passou as calls para 47 jogos da temporada 2006-2007, tendo acertado 37 resultados. Não só passou caos, mas pela falta de empatia com alguns jogadores, chegou a dizer aos seus cúmplices que ele conseguiria modificar o placar de um jogo em até 6 pontos para mais ou para menos, dependendo da equipe que ele quisesse. Com a alta taxa de acertos de Tim Donaghy, ele ganhou o apelido de Elvis, o rei da manipulação do apito. Seu esquema, junto com o Batista e Martino, caiu após a entrada de um nome chamado Phil Scala, que era agente do FBI. Por meio de uma escuta de uma investigação na máfia de Nova York, um dos envolvidos na máfia acabou por soltar os 3 nomes: Tim Donaghy, Tommy Martino e Jimmy Batista. A partir daí, o FBI entrou no caso e ia utilizar de Tim Donaghy para descobrir todos os esquemas de corrupção da máfia do apito dentro das profundezas da NBA. Porém, Phil Scala deu um passo em falso e foi procurar a NBA como agente do FBI para informá-los sobre a investigação e, teoricamente, pedir a cooperação de David Stern. Mas o que a NBA fez? Pois é, de alguma forma a NBA vazou a notícia para a mídia. Todos os noticiários apontavam Tim Donaghy como um criminoso solitário. A NBA fez de tudo para que ficasse claro que era o único e isolado caso de corrupção, o que atrapalhou as investigações do FBI. E para descobrir mais podres a respeito, a mídia ficava o tempo todo cercando Tim Donaghy, não dando espaço para ele respirar. E com isso, as atividades dele dentro da NBA foram encerradas, que impediu que ele descobrisse mais podres de outros árbitros inseridos na liga. No final das contas, Tommy Martino, Jimmy Batista e Tim Donaghy foram presos por 18 anos. A sentença foi bem reduzida por eles cooperarem com o FBI. E eles acabaram ficando presos apenas 18 meses. E aí chegamos ao capítulo 2, após resumir essa passagem de Tim Donaghy e como ele foi pego com a boca na botija. Outros árbitros da NBA. Uma das pessoas na qual Tim Donaghy fez o maior número de ligações durante o período de corrupção das 47 partidas era Tommy Martino, obviamente, seu cúmplice, com mais de 150 ligações, usando codinomes como Chuck para que ele aposte no time que ele ia jogar em casa, ou Johnny para apostar no time visitante, no jogo na qual Tim Donaghy fosse arbitrar. E o mais interessante é a segunda pessoa na qual ele mais teve ligações durante esse período
período, Scott Foster, o árbitro da NBA que odeia Chris Paul e James Harden, ele mesmo. Foram 136 ligações, num período de 3 meses. Scott Foster era amigo pessoal de Tim Donaghy, mas se levar em consideração que todos os árbitros eram amigos entre si, e Tim Donaghy ligou um total de 13 vezes somando a ligações para todos os outros árbitros durante o mesmo período, eu não estou dizendo nada, mas eu acho que tem algo um pouco estranho. Com isso, Scott Foster continua na liga. E sabendo disso, vamos ao capítulo 3 desses nossos acontecimentos. Nesse ponto da nossa história, agora no capítulo 3, leve em consideração que os árbitros também são pessoas. Seres humanos que têm egos, guardam mágoas, como qualquer outra pessoa. E dentro de quadra, eles têm um poder para poder agir a respeito. Começaremos com as exposições feitas por Tim Donaghy durante o período corrupto. Uma delas foi a respeito de Allen Iverson. E após Allen Iverson e Steve Javie terem discussões em vários jogos ao longo da temporada regular, os árbitros queriam que Allen Iverson fosse suspenso pelo que estava falando das arbitragens, mas a liga apenas aplicou uma multa nele. Então, Tim Donaghy e outros árbitros queriam punir Allen Iverson, marcando toda e qualquer condução do atleta. Ações que a NBA até hoje passa pano, né? Ou você vai me dizer que esse lance do Giannis contra o New York Knicks é normal? Não, peraí, pô. Dessa forma, favorecendo o Jazz que estava jogando contra o Denver, de Allen Iverson. E adivinha, na época, Tim Donaghy passou a cal para os seus amigos apostarem no Jazz. Vitória do Jazz. Outro caso foi em relação ao árbitro Joe Crawford. Ele tinha uma relação não muito imparcial com Tim Duncan e Matt Barnes. Uma vez ele deu uma falta técnica para Matt Barnes por ele tentar entregar a bola para o árbitro. Isso mesmo que você está vendo. Ele tentou entregar a bola para o árbitro, tomou uma falta técnica. E uma outra vez, Tim Duncan levou uma falta técnica literalmente por rir no banco de reservas. Absolutamente isso aconteceu. Tim Duncan foi substituído, riu no banco de reservas, levou falta técnica. Eu acho que essa foto de Tim Duncan e Tony Parker deixa algo meio claro com relação a Joe Crawford. Agora o árbitro suspeito citado anteriormente, Scott Foster. Sua relação com Chris Paul, tirando as inúmeras faltas técnicas já marcadas, e o recorde de jogos de playoffs de Chris Paul apitados por Scott Foster estar em 3 vitórias e 17 derrotas, sem contar que em entrevistas de imprensa, na qual Chris Paul deixou claro que se sente perseguido, vamos te lembrar do episódio mais recente deles, onde Chris Paul chamando Scott Foster de vagabundo. Esse episódio foi uma falta normal marcada, virou uma falta técnica, depois do Chris Paul ficar discutindo com o árbitro e imitando o flop do Kevin Durant. Dessa falta técnica virou 2 faltas técnicas seguidas de uma expulsão. O que não foi mostrado nos cortes, que apenas mostrou o Chris Paul xingando e ofendendo o árbitro, foi momentos após isso que você teria acesso com as câmeras do Phoenix Suns. Foi o CP3 dizendo ao assistente técnico do Warriors: ele falou do meu filho, ele falou do meu filho. Eu não acho que o CP3 falaria isso à toa. Agora, lembrando de outro caso de perseguição, uma das faltas mais lendárias para jogadores mal vistos pelos árbitros foi em Rasheed Wallace, por apenas olhar para o árbitro. Literalmente, olha esse lance. Rasheed Wallace só parou e ficou olhando para o árbitro. Essa eu não poderia deixar de citar. Outro caso era entre o árbitro Ben Taylor e Fred VanVleet, na época em que o Fred VanVleet ainda jogava pelo Toronto Raptors. Uma vez, após uma falta marcada contra o Toronto Raptors, Fred VanVleet jogou a bola na base da tabela. Assim, do jeito que você viu, apenas jogou e pegou de volta para entregar para o árbitro. Sem agressividade, sem falar nada, sem reclamar. Toma, uma falta técnica. Na outra, ele bateu uma palma e falou para o árbitro: qual é, cara? E tomou outra falta técnica. Adivinha quem era o árbitro presente nesses 2 jogos? Ben Taylor. No total da temporada 2022-2023, Fred VanVleet tomou 8 faltas técnicas. 6 foram marcadas por Ben Taylor. Agora, aos casos que árbitros foram coagidos a favorecer alguém. Primeiramente, Tim Donaghy. Durante o seu processo investigativo pelo FBI, deixou escapar que a NBA interferia nos jogos, como foi o caso da série que eu citei no vídeo do Shaq do Kobe aqui no canal. Uma série entre Los Angeles Lakers e Sacramento Kings, onde tivemos lances como esses que vai estar passando agora na sua tela. Alguns você pode notar falta, alguns você pode notar uma andada não marcada, ou se não uma falta que não existiu que foi marcada, que os árbitros deram a favor do Lakers em determinados momentos do jogo, pois a NBA queria que essa série chegasse a um jogo 7. Esse provavelmente foi um dos times mais fortes que o Sacramento Kings já teve, e acabou parando nessa série de playoffs mais mal apitada da história da NBA, as finais de conferência de 2002-2003. Mais recentemente, tivemos um jogo entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics, onde estava sendo apitado por um cara chamado Eric Lewis, e o lance em questão foi esse, nos segundos finais de jogo. LeBron, com um erro da arbitragem, esperneou, parecendo que alguém da sua família tinha passado dessa pra melhor. E aí, Patrick Beverley, indignado, levou uma falta técnica por mostrar uma câmera para Eric Lewis. Momentos depois, Dennis Schroeder levou outra falta técnica por deitar no chão após fazer uma falta, que já tinha sido marcada. Esse mesmo árbitro, Eric Lewis, criou uma conta fake no Twitter para se defender, assim como Kevin Durant faz. E ainda por cima, a taxa de vitórias do Celtics com ele apitando é maior do que quando ele não está em quadra. Eu não estou dizendo que o time do Boston Celtics não é bom, pelo contrário, é top 10 ataque e defesa da temporada
temporada nos últimos anos, mas eu estou dizendo que a família de Eric Lewis torce para o Boston Celtics. Essa foto aqui comprova. Então já dá pra saber que alguns casos são pessoais e têm interferências diretamente da arbitragem. Esse vídeo eu fiz para provar para vocês que eles veem as regras sendo infringidas, andadas, conduções que praticamente todo jogador faz, faltas e tudo que você pode pensar. Porém, como são lances interpretativos e tem aquele pingo de tendência para algum atleta, eles fingem não ver para manter o espetáculo da NBA. O caso de Tim Donaghy expôs uma série de podres e que a NBA rapidamente precisou agir para que todo o assunto especulado nesse vídeo e todos os possíveis esquemas de manipulações de resultados envolvendo máfia, apostas ilegais, fossem todos relacionados a Tim Donaghy, ao ponto de David Stern dizer que foi apenas ele e Tim Donaghy confirmar, dizendo foi apenas eu, e assim fazendo com que a NBA não perdesse a sua credibilidade pela sua audiência, gerando desconfiança do público pensando, por que alguém iria ver essa partida sabendo que o final já foi combinado mesmo? Eu e vocês que estão me assistindo agora não somos cegos. Temos vários momentos tendenciosos em partidas da NBA. Eu citei alguns no vídeo de hoje, só aposto que tem muita coisa que a gente nunca vai ficar sabendo. E o que me leva a pensar se a NBA for perguntada em uma futura investigação sobre manipulações de resultados, supostas interferências em jogos, acredito que a resposta vai ser: não, isso nunca nos aconteceu. Tínhamos apenas um criminoso e já foi punido, Tim Donaghy.